Então, bora! A leitura comentada de hoje vai ser do livro O Desenvolvimento da Personalidade. A gente vai focar, sobretudo, nos parágrafos 202 a 206. Né? É um texto que é a terceira conferência de Jung a Londres. Por que eu escolhi esse texto e por que esse vídeo é bem importante? A gente vai dar uma olhada num dos textos em que o Jung é mais claro sobre a Constituição e sobre a sua noção do que é uma psicologia. Essa foi uma conferência, né, falada em Londres, em que ele estava falando para leigos, né, está falando para educadores, professores. Então, ele é particularmente claro nesse texto, e eu acho que esse texto ajuda a gente a clarificar algumas coisas muito fundamentais sobre epistemologia, a noção de ciência do Jung. Então, a parte que envolve educação, criança, etc. do texto eu vou pular, e eu vou focar nesses disclaimers, né, nesses prolegômenos que o Jung vai apresentar, em que eu acho que ele apresenta a psicologia analítica de maneira particularmente clara. Então, começamos aí, né, a terceira conferência, ele faz o cumprimento, né, minhas senhoras e meus senhores, e no parágrafo 199, né, eu vou ler ele aqui, né, só para mostrar como que começa a conferência. Então, abro aspas. Por meio da análise de sonhos e fantasias, procuramos compreender as tendências do inconsciente, entre aspas. Ao dizermos tendências do inconsciente, isso quase parece significar uma personificação do inconsciente, como se esse fosse um ser dotado de vontade consciente, coisa que ele, né, a princípio, não é. Mas do ponto de vista científico, o inconsciente, em primeiro lugar, nada mais é do que uma propriedade de certos fenômenos psíquicos. O que isso daqui significa? Que, apesar de a gente poder, de maneira informal, falar de uma vontade inconsciente, que o inconsciente queria aquilo, que ele está querendo revelar alguma coisa, o inconsciente ele não tem uma intenção. Isso é similar à dor de barriga. Eu posso falar aqui, né, a dor de barriga que você sentiu foi muito útil para você aprender a não comer feijoada e depois fazer uma prova de natação. A sua barriga, ela não tem a intenção de te comunicar nada, mas o leitor, o intérprete, né, o sujeito ali, ele pode subscrever uma intenção subjacente mesmo a processos inanimados, né? Do mesmo jeito que, né, sei lá, uma corda que você está tentando subir pode tentar te dar uma lição de moral. Então, a lógica é mais ou menos essa. É natural na linguagem, a gente de maneira informal, subscrever intenção aos processos inconscientes, mas o inconsciente ele não tem uma vontade, ele nada mais é do que uma determinada propriedade de fenômenos psíquicos. Que propriedade é essa? É uma propriedade limítrofe negativa. Dizer que uma coisa é inconsciente significa apenas dizer que ela não se encontra presentemente na consciência. Seguindo no texto. Então, nada mais é do que uma propriedade de fenômenos psíquicos. Nem ao menos podemos estabelecer determinada categoria de fenômenos psíquicos que tenham, normalmente, em todas as circunstâncias, a propriedade de serem inconscientes. Aqui o Jung está farpando Freud, basicamente. Então o que ele está dizendo aqui é que a gente não pode estabelecer uma categoria de fenômeno psíquico que em qualquer circunstância, ou em circunstâncias normais, teria a propriedade de ser inconsciente. O que isso significa? Que o inconsciente ele não é feito, por exemplo, de memórias reprimidas, ou de desejos, ou qualquer coisa assim. Na verdade, categoria inconsciente nada mais é do que a propriedade de alguma coisa não está na consciência nesse momento. Se você trouxer isso para a consciência no momento seguinte, isso vai passar a ser consciente. Então, não tem nada que particularmente constitui o inconsciente. É simplesmente aquilo que no momento não se encontra na consciência. Então, beleza, estou reforçando esse ponto, né? Mas isso daqui é só o basicão do texto. O que eu quero apresentar nesse vídeo aqui é epistemologia, é nisso que a gente vai focar. Aqui é só para introduzir. Torna-se inconsciente tudo aquilo que alguém esqueceu ou que afastou da atenção até cair no esquecimento. De modo geral, passa a ser subliminar tudo o que perdeu certo grau de tensão energética, ou seja, que você deixou de se importar, que deixou de te movimentar. Energia, nesse caso, né, como movimento, a libido enquanto metáfora para relações de movimento. Né? É isso que a energia é na física, é isso que a energia psíquica é na psicologia. Então, do mesmo jeito que o inconsciente ele não tem uma determinada propriedade, ele não é memórias reprimidas, ele não é nem memórias, a energia, a libido, ela também não tem uma propriedade, ela não é uma energia sexual, até porque não existe energia sexual do mesmo jeito que não existe, a rigor, energia cinética. Energia é um conceito físico para estabelecer relações dinâmicas, relações de movimento. A gente pode informalmente dizer que a energia ela é potencial gravitacional, mas a energia ela não tem gosto, ela é simplesmente, né, uma abstração
para descrever essas relações de movimento. Enfim, de modo geral, passa a ser... se aos fatos esquecidos acrescentarmos ainda múltiplas ocorrências que se situam abaixo do limiar da percepção, quer sejam percepções dos sentidos, pensamentos, sentimentos, podemos então fazer uma ideia daquilo que constitui pelo menos as camadas superiores do inconsciente, se nos for lícito usar tal expressão. Então, o que ele está falando aqui é que, além, né, desses esquecimentos, a gente tem as camadas subliminares de percepção. Então, por exemplo, quando você escuta o som das ondas, né, e aí tem o vídeo do Leibniz, que eu vou entrar bastante nessa questão, mas quando você escuta o som das ondas, né, na verdade são o som de várias gotas. É porque você agrupa esses fenômenos no som das ondas. Mas cada microgotícula que você escutou o som, que formou o macrosom da onda, é uma percepção abaixo do limiar da consciência. Essa é mais ou menos a questão. Então, algumas informações elas são retidas abaixo do limiar da consciência. Mas aqui o Jung ele é muito ponderado no sentido de expor que esse finalzinho, se nos for lícito usar essa expressão, porque no fundo abaixo ou acima, né, do limiar é basicamente uma metáfora. Eu estou usando uma imagem para descrever esse fenômeno, mas não tem abaixo ou acima no inconsciente, né? As coisas elas não são literalmente uma hierarquia. A gente só usa de processos hierárquicos, né, de figuras geométricas, como uma maneira de apresentar as coisas de maneira mais didática. Enfim, esse é o primeiro parágrafo, esse é o inicinho aqui da conferência. E por que eu resolvi falar desse inicinho da conferência? Por motivo nenhum. Na verdade, o que a gente vai ver daqui a pouco. Então, aqui no 199A, que é o próximo parágrafo, ele vai explicar um pouquinho sobre o complexo e o teste de associações, vou pular essa parte, né? No 200 ele vai falar de algumas limitações dessas regras, né? Vou pular essa parte também, né? E aí ele vai falar um pouquinho sobre psicologia no geral, ok? Então ele vai falar um pouquinho sobre repressão, passado, etc, né? Mas como o vídeo aqui é sobre epistemologia, eu vou pular toda essa parte. E na verdade o vídeo começa agora, aqui no parágrafo 202. Então, aqui é o ouro em termos de simplicidade de expressão do pensamento no Jung. Seguimos aqui com o texto. Estou no parágrafo 202, página 125. Abro aspas. A prática da psicoterapia não comporta ingenuidade. Por isso, o médico e também o educador devem estar precavidos em qualquer momento contra enganos conscientes e inconscientes, não apenas da parte do paciente, mas principalmente da parte deles mesmos. Então, o que o Jung está apresentando aqui? Que quando a gente está pensando a psicologia, eu não posso ter a ingenuidade que outras disciplinas podem ter. Então, por exemplo, a medicina pode partir de uma determinada ingenuidade de que a personalidade do médico ou do pesquisador não influenciam na pesquisa. O objeto da psicologia ele é um pouquinho mais safadinho. Deixa eu colocar um termo informal aqui, né? Ele é um pouquinho mais desgraçado, eu acho que é um termo mais preciso, né? Mas ainda informal. A sacada é que existe algo que em psicologia analítica vai ser chamado de equação pessoal, que é uma determinada equação, ou seja, uma determinada maneira que se repete de forma equivalente em diferentes situações, mas que cria vieses para a percepção daquele que está analisando. Deixa eu seguir no texto porque agora que começa a ficar ainda mais interessante. A tendência de cada um de viver iludido e acreditar em qualquer ficção a respeito de si mesmo, tanto no bom sentido quanto no mau, é muito grande e quase invencível. O que isso daqui significa? Que aqui o Jung está farpando quase todo mundo. Então, a gente está fazendo no nível da epistemologia, apresentando uma problemática que é a de que as hipóteses do pesquisador que vai desbravar o inconsciente, elas não são inócuas. Ao mesmo tempo, isso daqui é uma baita crítica e que é muito importante à ACP, ou à TCC, por exemplo. Porque a tendência de cada um viver iludido e acreditar em qualquer ficção a respeito de si mesmo, tanto no bom sentido quanto no mau, é praticamente inevitável. Isso significa que a psicologia ainda tem uma outra problemática no que envolve a clínica, que é o cliente ele não sabe o que é melhor para ele mesmo. O cliente ele profundamente não se conhece. A gente vai falar de antinomia daqui a pouco, e talvez valha a pena conhecer o conceito de antinomia antes de continuar aqui esta leitura. Então, às vezes, você pode passar aí para o vídeo de antinomia. Eu não sei se a gente tem a tecnologia de card do YouTube, mas se quem tiver aí conseguir arrumar essa tecnologia, ia ser bem bacana. Mas enfim, a sacada aqui é a seguinte, que se o sujeito ele tem um acesso privilegiado a dizer sobre si,
é verdadeiro, tem de ser verdadeiro também que o sujeito, com certa frequência, é o mais tapado a respeito da própria vida. Essas duas coisas são verdadeiras ao mesmo tempo. É o que a gente vai trabalhar com uma antinomia daqui a pouquinho no texto, né? Então, é verdade que tem coisas sobre você e tem formas de se conhecer que só você tem acesso. Você se conhece como ninguém. Isso é um lado da moeda. O outro lado da moeda é a psicologia do corno, né? Tem muita coisa sobre você que você é a pior pessoa para dizer sobre. Que você vai ser o último a saber mesmo. E isso é parte da complexidade do objeto da psicologia, porque essas duas verdades paradoxais são verdade, né, a depender do caso. Ou seja, ex cátedra, antes do contato com o caso específico, essas duas verdades psicológicas, elas são igualmente válidas. Quando você me der um caso concreto, eu posso escolher entre uma das duas, né, que cabe mais para esse caso, né? De novo, usar a tecnologia do card aqui, é a posição do Laplace. Je n'ai pas besoin, c'était hypothèse. Mas, enfim, então, essa é a posição que deve ser adotada. Mas, enfim, essa é uma problemática muito fundamental, porque várias escolas da psicologia partem do pressuposto que é o sujeito que sabe sobre a própria vida. Que ele é um pressuposto verdadeiro, mas ele não é o único pressuposto verdadeiro. Ele também precisa ser contemplado com a outra face da moeda. Enfim, deixa eu seguir aqui no texto, né, porque eu já estou falando demais. O neurótico, então, tanto no bom sentido quanto no mal, ou seja, a gente se engana tanto para se engrandecer quanto para se apequenar. A tendência de cada um viver iludido e acreditar em qualquer ficção a respeito de si mesmo, ela é muito grande, né? O neurótico é sempre alguém que se torna vítima da ilusão. Quem está sendo enganado engana também aos outros. Tudo pode prestar-se para um disfarce e para recursos enganosos. Chama atenção para a próxima parte aqui do texto. Todo psicoterapeuta que acredita em certa teoria e em determinado método deve estar prevenido para os casos em que poderá desempenhar o papel de bobo. Isso é, quando se tratar de pacientes suficientemente hábeis para garantirem para si mesmos um abrigo seguro por detrás dos termos pomposos da teoria, empregando o tal método com a finalidade de encobrir seu esconderijo. Vamos destrinchar, porque esta citação aqui, ela é maravilhosa. Todo psicoterapeuta que acredita em certa teoria e em determinado método, ou seja, é que eu estou falando de todo mundo? Não, eu estou qualificando com quem que eu estou falando. Eu estou falando das pessoas que empregam uma abordagem da psicologia enquanto método. Estou falando das pessoas que se protegem da realidade com seus pomposos termos teóricos. Então, essa pessoa, ela deve estar particularmente atenta. Ele deve se prevenir. Então, não é que é um problema ter uma teoria. É só que, caso você adote uma escola da psicologia, um sistema doutrinário, né, uma doutrina psicológica, você precisa estar prevenido para os casos em que você pode desempenhar papel de bobo. O que é isso? O que é papel de bobo aqui? O Jung esclarece. Quando se trata de pacientes suficientemente hábeis para garantirem para si mesmos um abrigo por detrás dos pomposos termos da sua teoria. Ou seja, ele vai empregar o seu método com a finalidade de encobrir a própria neurose, a própria doença. Deixa eu dar um exemplo disso daqui, porque eu lembro que num dos grupos de intervisão da faculdade, uma colega minha, né, me pediu ajuda com um caso que ela estava atendendo. E foi muito engraçado, porque ela é uma pessoa que tinha uma leitura bem aprofundada de esquizoanálise, né? Gostava de Deleuze, mas era uma pessoa mais teórica do que clínica. E para ela, Deleuze era muito sobre potência. Ela estava muito interessada nas forças. Então, a vida desse paciente específico era uma vida particularmente desgraçada, né? E toma-lhe uso de drogas, e toma-lhe decisões horríveis na vida, relações muito disfuncionais, mas por essa vida deleuziana, ela achava muito interessante encontrar potências, né, linhas de fuga dentro daquilo que o sujeito estava fazendo, dentro dessas decisões que qualquer pessoa com bom senso acharia decisões irrazoáveis. Qual que é a sacada? Esse paciente, depois de passar um tempo com ela, e ele era um sujeito esperto, ele não era academicamente dotado, mas ele era um sujeito, né, engenhoso, safo, acho que é uma palavra bem precisa. O que aconteceu? Batráquio. Então, enfim, aqui tô fazendo flex aqui do vocabulário. Mas a sacada é a seguinte, que passou um tempo, e é desse sujeito particularmente hábil que o Jung está falando, e esse paciente ele meio que entendeu a vibe da terapia dessa minha colega.
Ele entendeu a linguagem que essa minha colega utilizava. Então, ele continuava a viver a vida de maneira igualmente desgraçada, mas quando ele ia comunicar isso para essa minha colega que estava atendendo ele comunicava isso como sendo uma coisa muito positiva, né? Como isso tendo uma potência. Ele começou a se apropriar dos pomposos termos da esquizoanálise para dizer de uma vida que era completamente diferente da vida que ele tinha. Então, esse é um dos problemas que quem tem uma escola de psicologia precisa se precaver. Se você tem uma determinada metodologia, se você tem um determinado ideal do que é homem, do que é saúde ou alguma coisa assim, se o paciente ele for esperto, ele vai sacar isso e pode ser que ele use essa pomposa teoria como esconderijo para continuar vivendo a vida dele. Quem engana-se, engana os outros. Não é que ele queira viver uma vida, parte dele quer sim melhorar, né? Mas tem algo nele que busca, né, que se apaixona por esse sintoma, que se identifica com esse sofrimento que ele tem, que deseja estar nessa posição de sofrimento. Não, isso não é necessariamente verdade, isso é apenas uma possibilidade, eu estou falando do caso da minha amiga ainda, mas a sacada aqui é mais ou menos essa, que você tem que estar precavido contra isso. Se você tem uma noção de saúde e o seu paciente meio que consegue intuir a sua noção de saúde, pode ser que, ao invés de viver uma vida saudável, ele simplesmente comunique a partir da estética de saúde que você acha que é a mais interessante, pela qual você está apaixonado. Muito legal. Siga no texto, então agora no parágrafo 203, para quem gosta de acompanhar. Baita citação de novo. Como não existe montaria isenta do perigo de ser cavalgada até a sua morte, da mesma forma, é coisa duvidosa fiar-se demasiadamente em teorias da neurose e em métodos de tratamento. De minha parte, acho sempre cômico o fato de que certos médicos hábeis em negócio afirmam aplicar banhos e tratar segundo o método de Adler, Kuhnel, Freud ou até mesmo Jung. Olha só. Então, a frase aqui, que eu inclusive cito ela com muita frequência, né, quando estou dando uma aula, quando estou apresentando, né, psicologia analítica para as pessoas, é que não existe montaria do perigo de ser cavalgada até a sua morte. O problema do estudo teórico da psicologia não é que teoria não serve para nada, é que teoria às vezes serve demais. É muito fácil se apaixonar pelos pomposos termos da teoria e acabar violentando os fenômenos, os fatos psíquicos, a fenomenologia deste seu paciente, violentando no sentido de esticar ele ou comprimi-lo para ele caber, né, nessa cama procruscular da teoria. E aqui eu acho muito legal que o Jung ele ainda critica, né, então, que são médicos hábeis em negócio, né, porque no fundo, falar que você é junguiano é dizer que é se posicionar dentro de uma determinada escola que tem um prestígio. No fundo, você está pegando emprestado o prestígio de alguém com a envergadura do Jung. É por isso que você se diz junguiano. É muito mais difícil bater no... Ou é muito mais difícil para algumas pessoas, porque certamente tem loucos desse lado também, né? Tem picaretas desse lado também. Mas para a maior parte das pessoas, né, socializadas para a humildade cristã, é muito difícil bater no peito e falar assim, esta é a minha psicologia, eu assino embaixo do que eu estou fazendo, eu assino embaixo do que eu estou propondo teoricamente. É muito mais fácil se apropriar do vocabulário de algum autor e colocar na conta dele as merdas que você pensa. Então, e no fundo, qualquer coisa que você coloca o nome Jung vende mais. É por isso que tem tanto junguiano, por isso que são médicos hábeis em negócio, né? Olha para o título desse vídeo. A gente vai chegar nesse tema, mas obviamente é um clickbait, né? Essa é a graça da internet, né? Faz parte da estética da construção do conhecimento em video essay, ao invés de artigo. Então, ter o nome do Jung no título, colocar uma foto do Jung na capa do vídeo, chama mais pessoas. No fundo, isso é parte substancial do porquê as pessoas são junguianas. É porque as pessoas elas são hábeis em negócio. Né? E é muito mais fácil do que construir a credibilidade, pegar ela emprestado de alguém com a envergadura do Jung. Mas a mesma coisa vale para a persona médici, né? Os meninos do ensino médio que começam a entrar no laboratório e usam um jaleco e já se sentem médicos, né? É o advogado que acabou de entrar no curso de direito e já começa a se vestir de um jeito diferente, se portar de um jeito diferente. Isso também é pegar emprestado, né, a credibilidade. Só que ao invés de ser do autor, está sendo da profissão. Mesmo fenômeno psicológico. Mas enfim, deixa eu voltar aqui para o texto. Ou até mesmo Jung. Logo ele, que nem teoria tem. Mas enfim, sigo.
Não existe tal tratamento, nem pode existir. Se alguém tentar fazê-lo, corre certamente o risco de fracassar. Ao tratar o Sr. X, sou obrigado a empregar o método X, assim como devo aplicar o método Z à Sra. Z. Isso significa que o método e os meios de tratamento dependem sobretudo da natureza do paciente. Esse daqui é uma coisa que é muito legal, porque quase todo mundo na psicologia acha que concorda com isso, até entender a radicalidade do que o Jung está falando. Se você perguntar para um psicanalista, cara, mas todo paciente é diferente? Ele vai falar, todo paciente é diferente. Pô, mas você tem uma clínica nova para cada paciente? Sim, na psicanálise, né, lacaniana, a gente trabalha com a clínica nova para cada paciente. Tá, então o inconsciente existe? Existe. Não, mas peraí, o inconsciente é sempre a mesma coisa? É a mesma coisa. Opa, mas calma. Você falou que você tem uma clínica diferente, que você inventa a teoria do zero, que cada novo caso é um caso completamente diferente, mas você pega os mesmos conceitos que foram feitos e postulados 100 anos atrás, eles continuam sendo verdadeiros? Se você está falando que para um paciente X o método de tratamento é X, a concepção do que é psicologia é X, e isso muda de caso a caso, a radicalidade que isso impõe é que nenhum conceito psicológico é verdadeiro ex cátedra. Nenhuma verdade psíquica é verdadeira antes do contato com os fatos. É apenas depois de conhecer este paciente que eu posso saber se o inconsciente ele é dotado de conteúdos reprimidos ou não. Que eu posso saber se o comportamento humano tem uma determinada função teleológica ou não. Se o sentido é a base da clínica. Tudo isso tem que ser inventado de novo e de novo, do zero, literalmente do zero, para cada paciente. Então, se você tem uma definição preferida de inconsciente, você já não está montando uma clínica do zero. O Jung ele é muito radical nessa proposição. Então é o que eu estou falando. Muitos autores vão falar que estão fazendo isso, mas do zero é muita coisa. E é muito angustiante. E aí vem aquela questão, não vai ser o objeto desse vídeo, vai ter um vídeo exclusivo para isso, para tratar de como a teoria muitas vezes é um escudo contra a realidade. A gente não estuda psicologia para conhecer melhor o paciente. A gente estuda psicologia para se defender do paciente. É angustiante não entender o que está acontecendo. É angustiante lidar com o inconsciente. É angustiante não ter uma resposta. É por isso que a gente se filia nessas doutrinas. Claro que tem o viés econômico, que o Jung falou aqui, mas boa parte do porquê a gente estuda sobre determinado assunto é por insegurança nossa. E é muito importante a gente saber diferenciar quando eu estou utilizando a teoria para compreender alguma coisa, para entrar em contato com essa coisa, para acelerar meu processo de entrada em contato com os fatos, e quando eu estou usando a teoria para me afastar, para me proteger dos fatos. Enfim, a próxima parte aqui é fundamental também. Abro aspas para a continuação. Quaisquer experiências... Eu só abro, né? Isso é engraçado. Mas enfim. Quaisquer experiências psicológicas e quaisquer pontos de vista, quer provenham desta ou daquela teoria, podem ser úteis conforme o caso. Então tá aqui a resposta. O Jung é freudiano? É freudiano. Por quê? Porque qualquer ponto de vista dessa ou daquela teoria pode ser útil para um caso específico. O que eu tenho são ferramentas para utilizar. Ah, mas peraí, então você está me falando que o Jung é um analista do comportamento? O Jung é um analista do comportamento. Mas o Jung é deleuziano? O Jung é deleuziano. Mas o Deleuze escreveu depois do Jung, não importa. A gente vai ter que voltar, talvez, né? É o quê? Tô na dúvida se é a página 22. Eu acho que a página 22, talvez seja o parágrafo 22, do 7/2, em que o Jung vai dizer o seguinte: o único critério para a validade de uma premissa ou de um saber psicológico é o seu valor heurístico. É a sua potência em explicar. Então, o critério de validade para o Jung de uma proposição psicológica não é ela estar escrita nas obras completas dele. O critério de validade é ela ser útil para o seu caso. Então, se você encontrou alguma coisa útil para o seu caso no Reis, na ACT, isto seria humano. De novo, ele não está falando que tem experiências psicológicas legais, tem autores que são daorinha. Ele está falando assim, ó, qualquer experiência psicológica, qualquer ponto de vista, não importa de qual teoria provenha, podem ser úteis conforme o caso. É a utilidade empírica que vai determinar. Não é isso está contido nas obras do Jung. Então, sim, o Jung é um freudiano. Porque ele é um discípulo do Freud? Não. Porque a psicologia dele subsume todas as outras psicologias. Porque ao ser junguiano, eu não só sou convidado, mas eu sou praticamente, e aí não é porque o Jung está falando, mas é pela complexidade do fenômeno psíquico,
me é imposta a necessidade de pensar de maneira antinômica. Me é imposta a necessidade de conhecer de vários métodos possíveis para, na hora de atender este paciente, empregar aquele que lhe for mais útil. De novo, faço referência à mítica frase, ao mítico encontro de Laplace e Napoleão. Enfim, seguimos. Sistemas doutrinários, como o de Freud e Adler, consiste, por uma parte, de certas formas profissionais, ou seja, eu utilizo uma determinada linguagem para fazer um aceno para os meus pares e para os meus clientes. Existe um fator que envolve o capital aqui. E por outra, de ideias preferidas, segundo o temperamento do autor. Então, no fundo, o que é um sistema doutrinário? Por que eu falo que eu sou lacaniano? Olha, é porque eu gosto da estética, da linguagem, do modo de escrita do Lacan, e eu também gosto que as pessoas me vejam como lacaniano, que as pessoas me respeitem enquanto lacaniano. Isso é o porquê que as pessoas se filiam em sistemas doutrinários, em regra. Não é para entender os fatos. De novo, pode ser. Existe o uso da teoria para a compreensão da realidade, mas mais frequentemente ela é usada como um escudo para se defender desta mesma realidade. Então, é isso que o Jung está criticando aqui. Que se a gente fosse querer entender a realidade mesmo, eu não vou ficar fazendo showzinho de isso daqui veio de um referencial que é muito diferente do meu. Mas peraí, se tem um problema epistêmico entre a intervenção que você está querendo fazer, a técnica que você está querendo usar, e uma outra técnica que você está querendo usar, sabe o que você vai fazer? Resolver a porra do problema epistêmico. Você não vai ficar de nojinho, porque isso vem de um autor que não sabe escrever. Mas determinado autor é um monista. Foda-se que o autor é um monista. O seu trabalho, enquanto psicólogo, não é se filiar cegamente a uma doutrina. O seu trabalho como psicólogo é entender como articular essas diferentes doutrinas. É por isso que, e esse é um dos pilares do ensino aqui na ALUS, para entender psicologia, você precisa entender profundamente a epistemologia. Você precisa fazer conversar diferentes referenciais. Isso não é simples, mas ninguém falou, né, que compreender a alma humana é simples. Quanto mais, né, intervir de maneira saudável nela. Ponto é que essa é a posição de quem está querendo encontrar a realidade, quem está querendo ir de encontro aos fatos. Não se proteger deles. Se existe um problema epistêmico entre dois tipos diferentes de clínica, o que você faz é resolver o problema epistêmico, não fugir, não parar de usar uma ferramenta que te parece útil para esse caso, porque ela foi inventada por um outro autor, ou porque a concepção de homem desse autor é X ou Y. Você tem que aprender, e não é fazer mistureba, é aprender a articular esses referenciais, e é por isso que a gente está tendo, né, esse curso, né, de introdução à psicologia analítica. Porque o que eu quero nessa introdução é mostrar para vocês que é o Jung que vai entregar para a gente o ferramental para a gente conseguir dar conta de fazer conversar esses mais diferentes e esdrúxulas ideias que os psicólogos têm. Deixa eu seguir no texto. No âmbito da antiga patologia, e que, de modo inconsciente, ainda seguia Paracelso ao considerar as doenças como entia. Isso aqui é um ponto menor, né? O vídeo aqui é sobre epistemologia, mas só para vocês saberem, né? Os dois jeitos clássicos de pensar a doença, né? Mormente, a doença psíquica, é como entia, um ser ou o exagero. Né? É a escola francesa e a escola alemã, né? De patologia. Isso não é válido só na psicologia, né? Você sempre pode pensar, ou duas vias para o pensamento da patologia é o patológico como sendo o exagero daquilo que é o normal, ou seja, o fenômeno fundamentalmente acontece com sujeitos normais, mas é quando ele é exagerado para mais ou para menos, ele se torna patológico. Por exemplo, ter conflitos internos é algo profundamente normal. O nome disso é dissociação psíquica. Agora, ter esses conflitos sem posição de um eu tem cheiro de patológico. Qual que é a sacada aqui? Se metade de mim quer fazer academia e metade de mim quer comer sorvete e jogar fora o que eu treinei hoje, isso é profundamente normal. Agora, se eu escuto de maneira dissociada a figura do eu, um anjo me falando que eu preciso engolir o sorvete imediatamente, isso já parece um processo um pouco mais patológico. É um exagero. Ok? Então, estar socialmente adaptado, normal. Estar demasiadamente socialmente adaptado, patológico. Essa é uma escola de pensamento sobre a patologia. O que Jung está falando aqui, e fazendo referência ao Paracelso, é a outra escola de pensamento, em que o patológico
ele é um ente externo, ele é um vírus, né? É algo que se apossa do sujeito e toma conta dele, e não um processo natural do sujeito exagerado. Então, por exemplo, quando a pessoa é tomada pelo espírito de Dionísio, seria a maneira dos gregos de descrever isso. Ou quando, né, na cultura popular, a gente fala, nossa, mas eu jamais ia ser, né, capaz disso, eu não sei o que me deu. Esse é um tipo de pensamento que se fundamenta nessa noção de patologia enquanto entia, enquanto um ser exterior que te apossa. Mas enfim, podia dar mais exemplos aqui, mas acho que já ficou claro, né? Ainda poderia parecer possível descrever a neurose como um conjunto delimitado e específico de sintomas. Da mesma forma, se podia, naquela época, ter ainda a esperança de enquadrar a essência da neurose nas categorias de uma doutrina e expressá-la por fórmulas mais simples. Na medida em que tal procedimento se mostra compensador, apenas se trazia para o primeiro plano o que era sem importância para a neurose enquanto tal, ao passo de que se encobria o único aspecto importante dessa doença, isto é, que é sempre uma manifestação individual. De novo, grifo aqui. A terapia da neurose, para ser verdadeira e eficaz, é sempre individual. Por isso, o emprego obstinado de determinada teoria, de certo modo, deve ser considerado errado. Eu não vou comentar, não, porque eu acho que o texto aqui ele se explica, ele é bem claro. Eu só vou sublinhar a parte que é fundamental. Então, guardem isso daqui, que a terapia, para ser verdadeira e eficaz, ela precisa ser individual. A explicação disso vai vir daqui a pouquinho. Vou seguir aqui. Se em algum caso já se tornou evidente que não existem doenças, mas sim pessoas doentes, isso certamente ocorre nas neuroses. O que isso daqui quer dizer? E uma coisa que é importante, né? Isso aqui vai ser um vídeo no futuro. Quando ele está falando que a terapia é sempre individual, ele não está falando que não pode ter terapia em grupo. O que ele está falando é que você precisa individualizar o caso. Só fazendo esse parênteses. Mas voltando aqui. Na psicologia é muito mais evidente, porque na psicologia, na medicina, por exemplo, isso também é verdade. Mas o objeto de estudo ele não te cobra tanto assim. O objeto da psicologia ele é mais esguio, ele é mais desgraçado. Mas enfim, então aqui é muito mais evidente que não existem doenças, mas sim sujeitos doentes. O que isso significa? Que na psicologia é mais aparente que a doença ela não é uma entia, ou ela não pode ser vista apenas como entia, apesar de ser um ponto de vista válido para alguns casos. De novo, né? Para alguns casos isso tem certa utilidade. Mas aqui a sacada é mais ou menos a seguinte, que muitas vezes não é algo externo que aposta a pessoa, mas na psicologia a pessoa ela se apaixona pelo sintoma dela. A pessoa, ela se politiza em cima do sintoma dela. A pessoa, ela só consegue jogar o jogo social por conta do sintoma dela, por exemplo, ela ser tremendamente bem adaptada socialmente. A pessoa acha que a doença dela é a própria personalidade e, portanto, ela prefere estar doente. Então, nesse sentido, isso aprofunda ainda mais e qualifica um pouco mais a discussão que a gente não está falando de doença quando a gente está tratando. A gente não está tratando da doença. O objeto de estudo não é a doença, mas é o sujeito doente. Porque são as peculiaridades e particularidades desse sujeito que vão colorir o caso e que vão dar para ele uma matiz que é praticamente impossível de se encontrar em outros lugares na terapia. Essa é uma tendência muito comum e é uma surpresa para várias pessoas quando elas começam a clinicar. Porque quando você vai estudar a negritude, mas você nunca vai encontrar um paciente negro. Você vai estudar autismo, e você nunca vai encontrar um paciente autista. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se você está fazendo uma boa clínica, em poucos minutos o problema da pessoa parou de ser um problema genérico, parou de ser uma doença, e passou a ser um sujeito doente. Passou a ser individual. Passou a ser tão único e tão idiosincrático que aquilo que você leu na literatura não vai ter uma validade tão fácil. Ou, para ser mais preciso, vai precisar ser adaptado para que possa ser construído em cima daquele caso. E é por isso que o Jung está falando que sistemas doutrinários falham na psicologia, dada essa complexidade e essa variedade de matizes que o objeto da clínica psicológica tem. É exatamente por isso que, quando a gente está clinicando, a gente é convidado, mas assim, profundamente convidado a pensar uma teoria inteiramente do zero. A fazer método X para o paciente X. Mas a gente precisa aprender a fazer isso, né? Mas enfim, nas neuroses, encontramos sintomas mais individuais do que em todas as outras doenças. Além disso, descobrimos muitas vezes na neurose
Aqui, leia neurose como metonímia. Sempre que eu tô falando neurose, pode ouvir doença mental. O Jung está falando para leigos, então ele está usando os termos que são mais simples, ele não está fazendo a diferenciação necessária aqui. Mas é justamente porque ele está falando para leigos que esse texto é bom para quem está aí começando e, na dúvida, você está começando. Eu acho que é sempre bom a gente ter essa atitude de quem é um eterno iniciante, né, no aprendizado. Mas enfim, além disso, descobrimos muitas vezes na neurose conteúdos e mesmo aspectos da personalidade que, para o doente, são mais característicos do que seu aspecto talvez quase apagado de cidadão. Era o que eu estava falando, aqui o Jung falando, né, com muito mais precisão do que eu, né, que a pessoa se faz cidadão, se faz sujeito político muitas vezes mais pela sua doença, mais pela sua condição, do que pela própria condição de cidadão. É constitutivo do sujeito a problemática psíquica. A doença não está longe dele, ela não é uma entia, ela é ele em muitos aspectos. De novo, o que não significa que a perspectiva da entia não seja válida para determinados casos. Enfim, pelo fato das neuroses serem extraordinariamente individuais, é que a formulação teórica a respeito delas se apresenta como uma tarefa quase impossível. Formulação teórica. Formulação de caso? Da hora. Formulação teórica, ou seja, uma teoria geral da doença mental, uma teoria geral da neurose, que é tarefa difícil. Sigo. Tais formulações apenas podem considerar traços coletivos, isso é, traços comuns a muitos indivíduos. Esse é um elemento que é muito interessante e tem a ver com a discussão que o Jung ele vai, né, ter muito forte no presente e futuro, que é o seguinte: existem elementos individuais, existem elementos coletivos da doença. E a gente pode trabalhar com o conceito de compreensão e conhecimento, são conceitos auxiliares muito interessantes para essa discussão. Mas a sacada aqui mais ou menos é a seguinte: se eu estou estudando, só gosto de PBE, vamos lá, deixa eu dar nome aos bois, deixa eu tornar a coisa mais visual para vocês. Se eu estou fazendo um ensaio controlado aleatorizado, por definição, o que eu estou estudando é uma característica geral da doença. E isso é muito legal para, por exemplo, campos do saber como medicina, em que eu não preciso, a medicina comporta ingenuidade, para usar os termos do Jung. Então, eu posso forçar a barra e fingir que na medicina eu estou tratando doença e não sujeitos doentes. Porque o objeto de estudo da medicina, a maior parte das doenças na medicina, não é tão desgraçadamente individual. O aspecto coletivo da febre se sobressai. Por mais que, a nível filosófico, eu posso dizer que o quali, né, que a experiência individual de cada febre, ela é em última instância distinta, para fins práticos, toda febre é igual. Você resolve igual, os sintomas são mais ou menos parecidos. Então, eu consigo fazer um estudo dos aspectos coletivos da febre. Eu também consigo fazer um estudo dos aspectos coletivos da psique, ou da doença psíquica, ou da doença da alma. O ponto é que, o problema é que, no caso da febre, a febre, enquanto problema clínico, e aí eu quero diferenciar a psicologia enquanto saber da psicologia clínica, e a medicina enquanto campo de estudo da medicina enquanto prática, né? A medicina enquanto arte. Então, enquanto campo do estudo, eu consigo pegar o que foi estudado de maneira coletiva sobre a febre, e isso tem uma utilidade clínica muito grande. O problema é que na psicologia, o que a gente estuda em termos de uma psicologia teórica tem menos aplicabilidade clínica. Porque no caso das neuroses, no caso da doença mental, é muito mais específico. Eu estou tratando de um sujeito doente. A doença e o sujeito se misturam. Tem muito mais particularidades, tem muito mais matizes. De novo, não comporta essa ingenuidade. Então, esse é o problema. Isso significa que não tem utilidade nenhuma a literatura em psicologia? Óbvio que não. Se não tivesse utilidade nenhuma a literatura em psicologia, o Jung não tinha escrito 30 livros. Se ele escreveu 30 livros, é porque ele acha que ele se deparou com, nas palavras dele, eu gosto muito dessa citação, alguns fenômenos dignos de ser estudado, e ele desenvolveu e conheceu alguns pontos de vista que podem ser úteis para as gerações vindouras. Então, somente isso. O problema é arrogar para esses pontos de vista validade universal. É aí que há a violência contra os fatos. Esse é o problema na constituição das doutrinas psicológicas. Blá, 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 blá. Tá. Eu acho que quando a IA fizer os cortes, esse blá, blá, blá vai ficar muito estranho, mas tudo bem.
Tais formulações apenas podem considerar traços coletivos, isso é, traços comuns a muitos indivíduos. Mas isto representa justamente o que é menos importante na doença, senão até algo desprovido de todo o valor. Ou seja, existem casos para os quais esses elementos coletivos que a literatura consegue observar, justamente por serem coletivos, né, que eu posso fazer um ensaio controlado sobre eles, que eu posso produzir conhecimento e a partir desse conhecimento produzir doutrina, existem casos em que isso é útil. Mas existem casos em que eu preciso compreender, não conhecer o gênero humano, mas compreender este ser humano. Não conhecer a doença, mas compreender este sujeito doente. Enfim, a questão da psicologia é que, com frequência, é esse elemento particular, que ele é o mais redentivo, né, que ele é o mais fundamental na construção clínica. Sigo. A par desta dificuldade, existe ainda uma outra, que de certo modo é própria da psicologia. Tatuem esta frase. Toda, e toda é toda mesmo. Eu faço a leitura que ela é literal. Quando ele está falando que método X para o paciente X, ele está falando que é para começar do zero. Essa é outra, né, citação. Então, toda é toda mesmo. Toda tese psicológica ou toda verdade referente à psique deve ser imediatamente invertida a fim de que possa ser formulada de acordo com a verdade. Isso daqui é o ensino, o gostinho do que é pensamento antinômico dentro do Jung. O que ele está falando aqui, ex cátedra, no campo da teoria, no campo do conhecimento, toda verdade psicológica é tão verdadeira quanto o seu oposto. Mas como assim? Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. O passado é fundamental na construção da clínica porque a gente é o que a gente viveu na infância. Verdade. Mas, ao mesmo tempo, o futuro, as nossas fantasias, onde a gente quer chegar, quem que a gente quer ser, quem são nossos valores, é fundamental. A oposição básica entre Freud e Adler. O individual é absolutamente fundamental. A gente está falando da importância dele aqui. Mas se o Jung está falando da importância de olhar para o caso individual aqui, posso pegar, e vou pegar, mas vai ser outro vídeo, outro texto em que ele está falando do quão importante é o saber teórico, do quão importante é esse saber abstrato, do quão importante o conhecimento, e não só a compreensão. Então, quando ele fala que toda tese psicológica pode ser invertida, a sacada é mais ou menos essa, que ex cátedra, antes do contato com o paciente, toda verdade psicológica, ela meio que é verdadeira. É verdade que o paciente tem acesso privilegiado à sua existência, mas também é verdade a psicologia do corno, que era o mais tapado possível na história. Quando que essa antinomia cai? No contato com os fatos. Me dê um caso específico e eu te conto se é o passado que importa ou se é o futuro que importa. De novo, eu não posso, enquanto cientista, ter crenças. Não é lícito ao psicólogo ter uma doutrina. A psicologia não comporta esse tipo de ingenuidade. O que eu tenho são alguns pontos de vista muito gerais que eu conheço e domino, e a depender do caso que me é dado, eu me utilizo de determinados referenciais, de determinados conceitos, de determinadas técnicas. O que eu estou fazendo é mistureba? Não, eu tenho que saber fazer essa conjunção. Na verdade, entender psicologia não é ler Jung, não é ler Lacan. É entender justamente o processo de articulação para fazer esses autores conversarem. Isso é entender psicologia, de verdade. Tá aí a definição de psicologia de verdade para vocês, mas esse é um outro vídeo. Enfim, sigo. Por exemplo, alguém é neurótico porque reprime ou porque não reprime. Porque tem a mente repleta de fantasias sexuais infantis ou porque não tem nada disso. Porque apresenta inadaptação infantil ao ambiente ou há exagero de adaptação ao ambiente. Porque vive segundo o princípio do prazer ou porque segue, porque é exageradamente inconsciente, ou porque é excessivamente consciente, porque é egocêntrico, porque age muito pouco em função de si próprio, e blá, e blá, e blá, e blá. De novo, se eu falei pra tatuar a última, que a última precisa tatuar independente de quem você seja, se você é junguiano, essa daqui você vai guardar no coração, essa daqui tem que saber decore. Estas antinomias, e de novo, literal, eu quero que vocês sejam literais na leitura, essas antinomias que podemos aumentar à vontade, mostram claramente como a teorização nesse campo é tarefa difícil e ingrata, no termo que eu prefiro, desgraçada. Estas antinomias que podemos aumentar à vontade, o que isso significa? O que significa aumentar à vontade? Significa que não
estou restrito ao que está escrito na obra do Jung. O Jung ele vai escrever, tipo, 2 antinomias de exemplo pra gente. Corpo e psique, individual e genérico. Sabe quantas antinomias existem? Infinitas. Podemos aumentar a vontade. É necessário fazer antinomia entre a psicologia sistêmica, o fundamento, por exemplo, da complexidade na psicologia sistêmica, e a noção, deixa eu pegar um bom exemplo, de sentido, que a gente vai ter no livro Em Busca de Sentido. Tá aí uma antinomia. E aí vai ter um vídeo exclusivo explicando a antinomia, né? Eu acho que é legal fazer o parêntese histórico-filosófico, explicar o porquê da escolha desse conceito, né? Isso no Kant, etc. Né? Mas para fins desse texto aqui, tome a antinomia como sendo essa inversão da verdade. Ex cátedra, antes do contato com os fatos. Eu posso ter pontos de vista infinitos. De novo, voltamos no Laplace. Eu não precisei fazer uso da hipótese do Deus para explicar a abóbada celeste. Fundamental entender essa perspectiva. Então, eu posso fazer uso do inconsciente, eu posso não fazer uso do inconsciente no tratamento desse paciente. O inconsciente existe ou existe? Foda-se, essa não é uma pergunta que cabe. Aqui, eu acho que vale muito uma citação lá do volume 9/1, eu acho que é o parágrafo 303. Se você quiser encontrar, é o inicinho do capítulo Aspectos Psicológicos da Core. O Jung ele vai falar o seguinte: o que são as coisas e de onde elas vêm são perguntas inoportunas. Essa que é a sacada. A discussão se o inconsciente existe ou não, do ponto de vista do clínico, quem está estudando psicologia, quem está pensando psicologia teórica, perfeito, que discuta o sexo dos anjos, não tem problema nenhum. Gente, na biologia o povo estuda formiga, foda-se a formiga. Então, é lícito estudar o sexo dos anjos na teologia, é lícito estudar a estrutura do inconsciente dentro da psicologia. Agora, se você é um clínico, não convém se perguntar o que as coisas são e de onde elas vêm. A única pergunta que você tem que fazer, o único critério de validade para uma proposição psicológica é o seu valor heurístico. Eu não tô nem aí se o inconsciente existe ou não. Eu não tô nem aí qual que é a origem da neurose. Foda-se. Quando eu tô clinicando, eu quero saber, utilizar o conceito de inconsciente do Lacan, o espaço vazio entre 2 significantes, é potente para esse caso? Sim? Não. Se é potente, como que eu faço isso articular com a construção que eu estava fazendo do zero até aqui do caso? Agora que eu estou querendo trazer Lacan também. Eu preciso entender bem de epistemologia. Eu preciso conhecer bem de psicologia para fazer essas coisas se integrarem. E no fundo, é isso aqui que eu quero que vocês na aula aprendam a fazer, mas fazer direito. Então é isso. Ó, essas antinomias que podemos aumentar à vontade. Então não me venham falar que, nem sei que você chama de antinomia não está na obra do Jung. Foda-se. O critério não é estar na obra do Jung. O critério é ser útil. O Jung está falando aqui explicitamente que a gente pode aumentar à vontade as antinomias, e que são essas antinomias, são essessas matizes que complexificam o objeto da psicologia, que tornam a teorização nesse campo a tarefa difícil, ingrata, ou, nos meus termos, desgraçada. Sigo. Eu mesmo, Jung, não eu mesmo Alan, desisti há muito tempo de construir uma teoria coerente é a palavra fundamental aqui, da neurose. De novo, se vocês preferirem, da doença psíquica. Tudo que aceito são uns poucos pontos de vista extremamente genéricos, tais como dissociação, conflito, complexo, regressão, queda do nível mental. Aqui, o Jung está citando, inclusive, pontos de vista de autores, outros que ele poderia acrescentar aqui, vários que são mais contemporâneos, que o Jung não teve, né, o prazer ou desprazer, apesar de que, né, pelo tipo de sujeito que o Jung era, provavelmente ia ser prazer, de conhecer. Tais como o modelo cognitivo, posso aceitar esse ponto de vista, é um ponto de vista genérico, interessante, né? A noção de reforço, ou esquemas de reforçamento. Posso acrescentar aqui a noção de Gestalt, perfeitamente. Muita coisa que pode ser aqui acrescentada. E quanto mais você conhecer de psicologia, mais pontos de vista você vai coletando. A questão é ter muito cuidado na hora de tentar produzir uma teoria coerente. Enfim, deixa eu pular aqui um pouco, porque eu tô vendo que o vídeo está longuíssimo. Estou agora no 205. E isso daqui é fundamental. O Jung não está falando que a psicologia é impossível. O que ele está falando é o seguinte: seria, por hora, empreendimento precipitado pretender-se criar uma teoria da neurose, ou uma teoria geral sobre processos psíquicos, pois nem de longe se terminou o estudo dos fatos. A pesquisa comparada, por exemplo, do inconsciente, mal começou. Isso daqui é muito legal, porque o Jung ele nem está falando que é um problema impossível de resolver. A problemática da psicologia é impossível. O que ele está falando é, olha, eu sou os pioneiros da psicologia e eu não me acho no direito de dizer ou de produzir doutrina. Eu estou estudando alguns fatos aqui
eu tô lidando com esses fatos na minha clínica e eu vou apresentar para vocês o jeito que eu lidei com eles. Se você achou que é útil, segue-se o baile. Produzir doutrina é trabalho para as gerações vindouras. Se informar para os senhores, ainda estamos na geração dos pioneiros. Este trabalho pioneiro ainda não foi feito a contento. Essa é uma opinião minha, agora não posso falar em nome do Jung, mas eu acho que em 2025 ainda é precipitado esse empreendimento. A psicologia ainda é uma ciência profundamente fragmentada, cheia de pontos de vista. Nossa, inclusive, aqui eu já lembrei de um outro texto, né? Esse já tem vídeo aqui, né, comentando, que é do Psicologia e Arte, volume 15, né? Psicologia e Poesia, que é o texto. 3 páginas, bem curtinho, mas que ele vai falar isso, né? A psicologia contemporânea, e aí eu estou chamando a nossa psicologia, tá tão perdida quanto a do Jung, é isso. É um fluxo confuso de correntes caóticas, cada um gritando mais alto o seu ponto de vista, quão mais inseguro ele está dele. E é por isso que, por hora, uma psicologia geral é empreendimento precipitado. E aqui vem a última frase que eu quero que vocês guardem no coração de vocês, que é: teorias precipitadas não são inócuas. E aqui a gente vai chegar no parágrafo 206 e eu vou parar a minha leitura, porque vocês me pediram para fazer vídeos curtos, e tome-lhe. Eu nem sei quanto tempo tem, mas esse vídeo aqui vai ficar longo pra porra. Mas eu vou certamente trazer um vídeo exclusivo para falar disso. O porquê que é tão problemático teorizar. O porquê que a teoria é tão perigosa, ela é tão útil, tão potente quanto é perigosa. É o fármaco. Nada que tem a possibilidade de fazer bem não terá também a possibilidade de fazer o mal. Esse é o famoso fármaco grego. Tudo que é inócuo é também impotente. E teoria certamente é muito potente e muito perigoso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com teorias precipitadas. A gente tem que ter muito cuidado com sistemas doutrinários. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado. Gosto muito desse texto, tá? Eu peguei aqui um recorte bem específico, é do parágrafo... Eu li o 199, né? Mas do parágrafo 202 ao 206. Essa é a terceira conferência do Jung em Londres. Depois ele vai falar de outros temas e tal. Eu tentei trazer mais recortado para vocês. Quero fazer um sobre a segunda conferência do Jung a Londres. Puta que texto bom, inclusive, né? Eu acho que é do 157 ao 199, acabei de isolar o livro, senão eu podia olhar aqui. Mas esse aqui certamente é um dos vídeos, assim, mais completinhos. Cara, eu li 4 parágrafos pra vocês, mas pra mim, se você entendeu isso daqui, a psicologia já virou outra parada. E eu tô falando entendeu num nível mais profundo. Então, se você tem colegas aí da psicologia, né, que gostariam ou se beneficiariam de entender um pouquinho disso, esse aqui é um bom vídeo para compartilhar, a despeito de ser longo e a despeito de eu ter feito um começo mais devagarzinho. Eu fui pegando o tranco no final, mas eu queria inclusive, só para fechar, né, que vocês colocassem esse comentário. Eu tentei fazer essa leitura um pouco mais pausada, falando um pouco mais devagar, né. Me foi feita a seguinte crítica: porra, Alan, se eu quero que você fale, se eu desejo que você diga as coisas de maneira mais rápida, eu posso acelerar o vídeo. Você não precisa falar tão rápido assim. E é muito mais agradável poder falar pensando, falar um pouquinho mais devagar. Ainda mais para a leitura comentada, né? Às vezes eu tento fazer o raciocínio rápido, porque para dar aula é muito importante falar rápido, mas quando eu tô lendo, eu me embolo na leitura e tal. E aí eu queria saber se funcionou, principalmente o inicinho do vídeo, né? Em que eu fui falando mais pausado e tal. Eu fui gostando do texto e fui me soltando um pouquinho mais, mas queria saber se vocês preferem assim. Enfim, testei também fazer com a câmera traseira, né? Vários feedbacks aí, ainda tô aprendendo, né, esta parte de gravar coisas. Mas eu gosto desse formato de vídeo essay, assim, de leitura comentada, né? Espero que vocês estejam gostando também.